Mais uma vez estamos aqui para te ensinar sobre a questão da geografia física. E nesse momento de geografia física comigo, professor Edvander Marinho, para você da Central do Enem, vamos trabalhar elementos climáticos. Lembrando que os elementos climáticos são grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou mensuradas instantaneamente. Lembrando que o elemento climático ele é o atributo básico para que você possa definir o tipo climático de uma região. Os principais elementos climáticos que interferem mutuamente entre si, fazendo essa conjugação de fatores para que você possa entender o clima, são 4. A pressão atmosférica, a temperatura, a radiação solar e a umidade. Nesse caso, eu quero que você compreenda que a pressão atmosférica é a força por metro quadrado que uma coluna de gás atmosférico pode agir sobre a superfície. Por exemplo, quanto mais você tem uma altitude elevada quando você sobe a montanha, a tendência é que a pressão seja diferente sobre você. Você sente a pressão atmosférica, inclusive sobre o tipo de quantidade de oxigênio que você vai receber. Ao passo que se você está numa área de planície, a pressão atmosférica é diferente e não vai exercer tão fortemente problemas sobre a questão do oxigênio. A pressão atmosférica é um elemento climático. Quando se fala em temperatura, aquela oscilação de momentos onde você tem a temperatura mínima até a temperatura máxima. Em determinado local, por exemplo, de manhã cedo, você pode ter 25 graus. Só que meio-dia já pode estar em 30, 2 da tarde pode estar em 35. Você tem uma oscilação com uma amplitude térmica elevada. A temperatura predispõe de cuidados onde você tem que lembrar: o clima é a sucessão habitual de tempo atmosférico, mas o tempo ele pode ser momentaneamente modificado. Então essa oscilação momentânea pode definir-se por elementos climáticos também, como por exemplo a radiação solar. Se você tem, aí você já entra em mais elemento climático, que é a radiação solar. A radiação solar ela é intimamente vital para os seres vivos, porque ela faz a concernência da fotossíntese. Sem os produtores, os outros animais não vão consumir esses vegetais, então você não tem a simbiose da cadeia alimentar. Então a radiação solar ela é vital para a cadeia alimentar, vital para a nossa vida, porque ela nos dá vitaminas, ela nos fornece o calor natural do planeta, que vamos chamar de efeito estufa. O problema é quando o homem aumenta a emissão de poluentes e mata gigantescamente a natureza, você tem esse aumento de temperatura. Tranquilo? A radiação solar, então, ela é vital para o nosso entendimento de clima, porque ela pode dar concernência a um tipo de clima mais elevado em temperatura, a um tipo de clima menos elevado, dependendo da própria localização geográfica da área onde estivermos analisando. E a última análise de elemento climático vem da umidade. Lembrando que a umidade tem a ver com o vapor d'água na atmosfera. Aquilo que você chama de sereno, de orvalho, é uma concentração maior de manhã bem cedo de vapor d'água na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera. Então a umidade ela tem um fator muito gigantescamente relacionado à vegetação, por exemplo, que seria um fator climático, né? Então a umidade ela tem a ver com a evapotranspiração, a transpiração que acontece dos vegetais e animais ao longo do dia, e quando é de noite vai aumentando essa transpiração, e quando é de manhã bem cedo o raio solar vem e evapora essa transpiração. Então a umidade tem muito a ver também, observe aí novamente, da relação entre raio solar e a umidade. Então o que é que você vai ter? Você vai ter nesse momento uma condição sine qua. Você não vai compreender o clima se não compreender a umidade relativa do ar. Por exemplo, nos últimos meses está havendo um avanço imenso de desmatamento com queimadas na Amazônia, no Centro-Oeste, e principalmente aí você fala floresta amazônica, cerrado e pantanal. O índice de evaporação está muito gigante com a queimada, mas com muita fuligem. Então não está havendo aquela evaporação correta
com a questão da fotossíntese, com a evapotranspiração. Tranquilo? Então você não tem uma umidade relativa do ar muito intensa no centro-oeste, está vendo problemas respiratórios na população local. Não está vendo uma possibilidade real dessa umidade gerar uma quantidade significativa de chuvas. Logo, você vai ter problemas na manutenção de água nos reservatórios hídricos das grandes usinas hidrelétricas na região centro-sul. Correto? Então, os elementos climáticos são condicionantes para que você compreenda a definição do clima na região. Pressão atmosférica, temperatura, radiação solar, umidade. Esses 4 fatores interferem-se mutuamente, conjugando-se para que você compreenda o clima de um local. Lembrando que para você entender um clima, você precisa estudar naquele local 10, 20, 30 anos, porque o clima é a sucessão habitual do tempo atmosférico. Não esquecendo que essa relação mútua do elemento climático pode ser atrapalhada pela ação antrópica. E aí teremos novamente a questão do aquecimento global. Essa foi mais uma dica do professor Edvander Marinho com Geografia só para você da Central do Enem.